Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho. E, antes de mais nada, gostaria de pedir que todos ficassem agora um pouco mais compenetrados, silenciassem os seus corações, a fim de que possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de bondade infinita, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo o teu roteiro de vida, o teu roteiro que ensina o caminho do amor, o único e verdadeiro caminho que existe. Auxiliai para que possamos não mais cairmos nessas veredas que teimamos em percorrer, mas que não levam ao verdadeiro e único caminho do amor. Conduz-nos, Senhor, para que possamos, seguindo a Ti, seguindo os ensinamentos de Jesus, alcançar a melhora do nosso padrão moral e, quem sabe, alcançar a cura dos nossos próprios males. Que assim seja. O capítulo é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos ler dos itens 7, 8 e 9. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água, do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente, não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo dos céus se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo esta crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido, é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Indica claramente, então, que o corpo só procede do corpo e o espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. E se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio e uma vez conheceria-se o seu começo. Como quer que seja, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por seguinte, da pluralidade das existências. Bem, temos aqui um texto que teve várias interpretações e as mais diversas religiões versam de acordo com sua tendência de crença,
mas a doutrina espírita ela vê tudo de uma forma mais relacionada à parte literal do que foi dito, né? Aquilo que é renascido da carne, é matéria, e aquilo que é renascido do espírito é espírito. Porém, ele fala mais à frente que o espírito, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Ou seja, ele coloca que existe uma pré-existência desse espírito. Esse espírito que vai, portanto, fazer morada em um corpo material que deriva tão simplesmente do que existe de orgânico, de material no universo. Então, essa natureza perene, esse espírito que existe previamente e existirá independente da presença ou não do corpo material, é uma referência clara à reencarnação. Bem, quando a gente pensa em reencarnação, sobretudo nesta passagem, fica muito claro, né, o processo também de evolução, onde é preciso que o espírito nasça, é preciso que o corpo também nasça, o indivíduo se transforme e tenha posteriormente uma nova existência. Bem, existe a questão do nascer espiritualmente. E isso a gente tem que pensar que esse nascimento espiritual, ele é diário. Seria mais ou menos como um despertar diário de nosso espírito, que é completamente obnubilado ou obscurecido por nossas paixões, por nossas fraquezas, por nossas vicissitudes. Então, em uma interpretação um pouco mais generalizada, podemos sim avaliar este nascer, né, diário como sendo parte do nosso princípio de evolução. Porém, o mais interessante dessa passagem, e especificamente desse capítulo, é trazer à tona a realidade da reencarnação contida dentro da Bíblia. Então, só para que possamos fazer o arremate final do raciocínio, a matéria está em constante transformação, ela é reutilizada, os átomos eles se agregam, se dispersam a partir de reações químicas, a partir de processos naturais, né? Então, o que somos em termos de matéria é simplesmente uma organização momentânea, né? Mas o espírito que em nós habita, ele tem uma existência prévia, ou seja, ele veio de algum lugar, mas a nós é concedido o véu do esquecimento para que possamos conviver de maneira um pouco mais harmônica e tranquila com aqueles com os quais nos comprometemos. E dentro de um mesmo planejamento encarnatório, não podemos saber e nem sabemos para onde vamos. Só podemos prever, a depender de nossas ações nesta estadia. Então, fica patente, evidente, que existem muitas moradas, pois somos espíritos de vidas pré-existentes e teremos outras vidas. Renascemos novamente quando nós despertamos as nossas consciências para o nosso melhoramento interior. Porém, o sentido que a Bíblia quis dar foi a partir da terceira revelação, completamente desmistificado e explicado com a visão da reencarnação. E vejamos que é muito lógico, né? O espírito não sabe de onde veio, ou seja, ele não tem origem nessa encarnação,
e nem para onde ele vai. Então, finalizamos essa passagem desse estudo do Evangelho com um trecho onde efetivamente podemos ler de uma maneira literal, diferente de muitos outros textos, né? Onde constatamos então a fala real sobre a reencarnação. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse espaço e mais uma vez reafirmar a gratidão